Hello, titia chegou, minha gente! Hoje eu vou trazer um texto aqui da nossa querida Claudinha Vilas Boas. Tem um tempinho que eu não faço leitura dos textos dela. Ela, que além do blog Textos Soltos, onde ela publica os textos às quintas-feiras, também tem o canal aqui no YouTube, blog Textos Soltos, né? Eu vou deixar o link na descrição. E o link desse vídeo que ela fez também, trazendo obviamente a abordagem dela para o texto que ela escreveu, tá bom? Gente, tem um negocinho aqui, mas vamos lá. Claudinha Vilas Boas publicou um texto no dia 16 de maio agora, com o título A Palavra Convence, mas o Exemplo Arrasta. Nunca antes uma frase fez tanto sentido. Nos momentos mais difíceis, colocamos à prova nossa força e caráter. Tantas lições estão sendo passadas e verdadeiros milagres estão acontecendo. Em situações que parecem impossíveis de se solucionar, surgem desfechos que só mesmo a fé nos consegue explicar. Uma verdadeira corrente de luz vem se formando e crescendo a cada dia. A verdadeira essência benevolente do ser humano vem sendo exposta para quem tem olhos de ver e ouvidos de ouvir. Cada um que se coloca à disposição de contribuir de alguma forma tem sido usado para auxiliar. Somos todos, nesse momento, ferramentas nas mãos do Criador. Nosso empenho tem sido valoroso e está produzindo bons frutos. Há tempos estamos nos preparando para auxiliar nos momentos tempestuosos dessa transição. E esses momentos estão se apresentando em ondas. São lições que colocam à prova o quanto aprendemos e o quanto ainda precisamos aprender. Há anos atrás, um evento mundial catastrófico causou uma divisão, uma triste polarização, onde amigos e familiares se dividiram por divergências de opiniões. O medo foi a arma usada para manipular as mentes e causar a cisão. O que vemos hoje produz o efeito oposto. As divergências foram postas de lado e a união se deu através da solidariedade. Isso prova que o amor é uma energia poderosa e curativa. Essa luz que se espalha está contagiando a cada dia mais e mais pessoas. Sempre escutei a frase de que o que a mão direita faz, a esquerda não deve saber. E talvez por isso, muitos se iludam com a aparência de que o mal controlava nosso mundo. Mas na verdade, ele só se aproveitava para aparecer, enquanto o bem seguia crescendo, porém, de uma forma muito discreta. Nas minhas experiências em trabalhos voluntários, eu entendi que, ao contrário dessa expressão, o bem precisa sim ser mostrado, pois o exemplo contagia. Palavras têm poder, mas atitudes trazem resultados. E vimos que os corajosos que se expuseram, sabendo que enfrentariam as críticas dos que pouco fazem, foram os responsáveis por iniciar um movimento de solidariedade que se espalhou e voou para fora das fronteiras do nosso país. Que imensa corrente de amor vem se firmando. E cada um de nós pode ser um ponto de luz nessa corrente, e cada ponto importa. Quantas pessoas foram a resposta à oração de alguém que se encontrava em desespero e quase desistindo? Há inúmeros relatos emocionantes. Pessoas estão sendo auxiliadas e conectadas através de cada ser humano que se colocou à disposição. O Criador vem construindo as pontes através de suas preciosas ferramentas. Uma simples divulgação de uma lista de abrigados pode acarretar o reencontro de uma família ou de um tutor do seu animalzinho de estimação, sem contar os vários pedidos de resgate que são atendidos salvando muitas vidas. Há muitos heróis sem capa, são anjos sem asa trabalhando arduamente. As lições finais são as mais difíceis e os alunos mais atentos e dedicados conseguirão as melhores notas. As ferramentas precisam ser retiradas dos armários e colocadas em uso. O momento de reconstrução está se aproximando. Muitas verdades estão vindo à tona e muitas feridas serão curadas. Aproveitemos a oportunidade divinamente concedida e façamos o trabalho para o qual estamos nos preparando há tanto tempo.
Enfrentemos nossos medos e a nossa força interior brotará e frutificará. Nossas palavras precisam reverberar através de nossas atitudes. Somos seres especiais, vivendo experiências humanas para a nossa evolução. Estamos caminhando e adquirindo conhecimento, e este precisa ser compartilhado. Essa é a grande sabedoria. O nosso Criador confia em nossa capacidade, afinal ele conhece suas centelhas e sabe que somos um com a fonte e, portanto, somos uma extensão dele próprio. Mas nós mesmos, será que confiamos em nosso potencial? Quantos desafios já enfrentamos, mesmo achando que não daríamos conta? Todas as adversidades passadas nos prepararam para os momentos de mostrar que aprendemos as lições. Então, é momento de agir e confiar. Oremos por nossos irmãos, mas sejamos também a resposta às suas orações. Cláudia Vilas Boas. Inspiradíssima, não? Claudinha do céu. Eu assisti, inclusive, o vídeo da Claudinha antes de fazer o meu, né? E a abordagem dela foi fantástica. E veja, muitos dias já se passaram, né? Desde que um mês praticamente, tá fazendo um mês, né? Daquela chuva toda no Rio Grande do Sul, e do texto da Claudinha, do dia 16 de maio. E ela falou uma coisa interessante, né? Que a gente precisa estar atento ao seguinte: o que aconteceu no Sul não é um fenômeno que em um mês se resolve. Então muitos vão precisar de ajuda durante muito tempo. Isso é importante. E eu tenho certeza que, até pela grandeza do que aconteceu e pela grandeza das ajudas, do auxílio, do suporte, as pessoas estão mais conscientes disso, e vibro por isso também. Realmente, nunca antes essa frase fez tanto sentido. A palavra convence, mas o exemplo arrasta. E assim como a Claudinha, eu sou uma dessas pessoas que já há algum tempo contesta essa frase, né? De que o bem não pode aparecer. Demorei muito tempo para entender isso, porque eu associava muito a coisa da arrogância, né? A pessoa querer aparecer fazendo bem. Tem os que fazem para se aparecer, mas isso não é problema meu. Quem sou eu na fila do pão? Do pão de queijo, eu espero ser a primeira. Mas falando sério, quem sou eu na fila para julgar quem quer que seja? As pessoas precisam ser ajudadas, né? Pelo pouco que eu acompanhei de pessoas famosas, né? Que se colocaram aí numa linha de frente, muitas foram criticadas, e geralmente critica quem não faz porcaria de nada, porque o crítico é um inútil. É um tremendo do inútil. É uma criatura que pesa sobre a terra, é o crítico. Só pesa em Gaia. Vai lá e faz. É crítico de qualquer coisa, tá? Crítico de qualquer coisa. Você não ter a dimensão do que aconteceu, né? No Rio Grande do Sul, e ficar perdendo tempo criticando se o cara tá fazendo porque ele quer se aparecer, ou o que quer que seja, realmente, meu amigo, você tá no planeta errado. Tá mesmo. Porque se tudo aquilo não foi capaz de mobilizar o teu sentimento para o fato em si, eu acho que aquele... Lembra o pessoal de São Paulo vai lembrar. Play Center, meu eterno Play Center. O passaporte, quando você comprava, que eles botavam uma mancha na tua mão, que você enfiava a mão numa máquina lá e tinha uma luzinha. Então, já carimbou aí para a terceira dimensão, para outro planetinha de terceira dimensão. O passaporte da 3D. Porque diante de tudo que a gente viu, eu estou falando do Rio Grande do Sul, mas diariamente nós somos levados a ajudar pessoas. Gente, o que eu recebo de pedido de ajuda não é brincadeira. Aí tem horas que eu olho e falo, pai do céu, e agora? E aí? Né? Já perguntei até quando? Até quando a gente vai precisar conviver num mundo onde as pessoas não têm o mínimo? Precisam de remédio, precisam de comida. Eu faço esses questionamentos, mas conversando, né? Mas enfim, vamos voltar para o texto e para o Rio Grande do Sul. Então, essas pessoas que criticam o que os outros estão fazendo, gente,
não deveriam nem receber atenção. E voltando mais um pouquinho, o bem precisa sim ser divulgado. Tudo é intenção. Se eu faço bem com intenção no bem, tudo beleza, até porque no final das contas é entre eu e Deus e mais ninguém. Ele sabe a minha intenção. E eu sempre disse, as pessoas são altamente influenciáveis. Exemplos como de cantores, jogadores, se essa turma vendeu a alma pro demo, né? Eu não tô aqui para julgar isso. A gente sabe que tem uns puppetzinhos aí no meio. Não importa. Eles têm um público de longo alcance, como a Claudinha falou, tem gente aí que tem milhões de seguidores. Se ele dá o exemplo de ajudar, muitos que o seguem falam, poxa vida, eu vou ajudar também. E é assim que precisa funcionar. Porque no final das contas, todo mundo trabalha para a luz. E nessa altura do campeonato, ninguém sabe quem é quem na fila do mesmo pão que eu comecei meu comentário. Então assim, criticar é coisa de realmente gente que no mínimo não tem o que fazer da vida, com tanta coisa para fazer. Não é que não tem o que fazer, tem, não quer fazer. A mobilização de donativos e de ações de ajuda, de gente que botou, né, poderia estar em casa, né, no seu conforto e foi lá, entrou na água para tirar gente, para resgatar pessoas. São muitos os exemplos. Eu vi um vídeo esses dias de um senhor, de um caiaque, que resgatou muita gente. Detalhe, ele não sabe nadar. Veja a nobreza desta alma. Não sabe nadar. Enfrentou esse medo, inclusive, para salvar vidas. E tantos outros exemplos que, obviamente, como eu não acompanho, acabo não sabendo, mas sempre chega uma coisa ou outra que aquece o coração da gente, como a Claudinha falou, né? De tantos exemplos que têm sido aí comoventes. Todos nós estamos sendo chamados ao trabalho, todos, indistintamente todos. E mais uma vez, cada um dá o que tem, seja dinheiro, seja trabalho braçal, oração, vibração, seja, né, o acolhimento emocional, psicológico que tanta gente está precisando. Mas todo mundo está sendo chamado. Veja, Deus age pela sua criação, né? Por nós, que somos, como ela bem disse, belamente disse, ferramentas de Deus. Nós já estamos, gente, nós já fomos chamados para o trabalho faz tempo. Acho que a gente estava esperando tocar a campainha, né? Pim, hora de entrar para o expediente. Essa campainha já tocou. Nem todo mundo ouviu, mas muitos pegaram seus instrumentos de trabalho e já estão na lida. Isso tudo que nós estamos vendo hoje não deixa de ser, de fato, um grande preparo. Acho que ela falou isso no áudio. Não deixa de ser um preparo porque nós ainda vamos vivenciar momentos. Sempre disse isso, que a gente precisa se equilibrar. Porque nós vamos atravessar momentos que a gente vai precisar estar em equilíbrio para ser útil, para sermos úteis. E nós estamos vivendo um teste real que nos possibilita isso. Pessoas que foram de alguma forma até atingidas se prontificaram a ajudar da forma que podiam. Essas mobilizações para ajudar as pessoas a encontrarem suas famílias, né, os animaizinhos. Puxa vida, né? Setores que ficaram reservados, né, para os animais, veterinários, adestradores, né, que saíram das suas cidades para ajudar, sem falar nas pessoas de todas as partes do país, gente de longe. Eu vi uma moça da Cruz Vermelha fazendo um vídeo em agradecimento às pessoas do Nordeste, e ela falando da disponibilidade e mesmo da leveza que essas pessoas levaram para o lugar, né, porque são pessoas
realmente altamente divertidas, né, que procuram olhar a vida com esse olhar mais leve, não que outros não sejam, mas a gente sabe que o nordestino tem essa característica, e ela assim, se desmanchando em elogios aquelas pessoas, falando dos resgates que eles estavam realizando com essa turma. Então assim, gente do norte, do nordeste, do centro-oeste, do sudeste, do próprio sul, né? Essa coisa, né? Eles lançaram aquele bichinho no planeta, o coronga. Eles lançaram, aquilo não é da natureza, não foi carne de boi, de vaca, de cachorro, nem de vampiro, nem de nada. Eles inventaram essa porcaria, todo mundo sabe disso. E inventaram com o alvo certo, dizimar a população. Para isso começaram separando. Não pode ver, não pode abraçar, não pode beijar, não pode chegar perto, mas na hora de fazer a porcaria do exame tem que enfiar um bagulho lá dentro do teu cérebro. Se essa porcaria era contagiosa, bastava cuspir no copo. E ninguém percebeu, quer dizer, ninguém não. A maioria não percebeu. Não contentes, inventaram logo o quê? A picada do escorpião. Nem vou entrar no mérito da questão. Dessa vez, esse é o meu entendimento, tá? O movimento foi de Gaia. E eu vou falar uma coisa para vocês. A gente às vezes esquece o que é a natureza. E nós já vimos muitas ações da natureza. Não adianta, gente. O homem não tem poder nenhum sobre a natureza. Tá difícil de entender isso, né? Não tem. Não tem. Quantas chuvas secas, não estou dizendo que não usam RAARP, mas os caras já não tem isso na mão não, gente. Ah, você é alienada. Sou mesmo. Márcia Rodrigues Alienada de Souza. Sou mesmo. Não dou poder a eles. O desespero deles é justamente porque já não tem esse poder. E quando Gaia precisa, como o Vital já falou em áudios, e como a gente já viu tantas e tantas vezes, os movimentos da Terra de limpeza são esses. São movimentos telúricos. Aquilo que as pessoas chamam de cataclismas. São terremotos, maremotos, tsunamis. E aí? Alguém pode com essa força? Vocês já viram um vulcão entrando em erupção, gente? Que coisa impressionante que é. E aí? Alguém pode deter isso? Então, quando a bichinha chacoalha, sai de baixo. Esse movimento foi dela, mas serviu para unir os seus filhos. Aquilo que eles separaram lá atrás, com aquela fraude, nesse momento, Gaia conseguiu unir. Mais uma vez, esta é a minha leitura. E por isso que eu acredito que seja algo permanente. Muitas vidas foram transformadas. Eu não estou dizendo aqui as vidas das pessoas que perderam, né, seus bens, que estão lidando com o luto. Não, não, não. Vidas de pessoas que não passaram pelo que essas pessoas estão passando. Foram totalmente transformadas. Eu vi pessoas se mobilizando em campanhas. E depois eu recebendo os resultados das campanhas, eu falei, gente, que coisa linda, né? E eu vou falar para vocês o que eu falei para uma das pessoas que me ajudou numa campanha. Por isso que a gente nunca pode menosprezar o que a gente pode fazer, né? Porque um doou R$2, o outro doou 5, o outro 10, o outro 1.000, o outro 2.000, o outro 1,50 e por aí vai. Mas se eu dou 1,50, você 1,50, o outro 1,50, 1,50, 1,50, 1,50, 1,50, 1,50... Coloca isso em milhares. 20 mil, 30 mil, 40 mil, 50 mil, 100 mil. Toda ajuda é válida. Toda intenção amorosa é muito bem recebida. E o que leva as pessoas adiante é o exemplo, não é a palavra. Esse momento realmente está servindo para muitas máscaras caírem. E para que muita gente entenda que nós não somos divisíveis. Nós somos uma família planetária
que durante milhares e milhares de anos foi dividida por seres que sempre quiseram escravizar a humanidade. Não vou nem entrar no aspecto espiritual. E nos dividiram, pobres e ricos, héteros, né, e homos, brancos e pretos, homem contra mulher, uma palhaçada sem tamanho. Nossa, eu dei um grito aqui, a menina deu um grito na rua. Uma palhaçada sem tamanho. Muita gente caiu na narrativa. Não existe defesa de minoria, não, gente. Isso aí tudo é palhaçada. O que a gente precisa defender é a raça humana. Nós todos somos raça humana. E a raça humana precisa aprender a colaborar e cuidar dos outros reinos e de Gaia. E é isso que nós estamos sendo levados também a aprender com isso. As pessoas parece que voltaram a olhar para as outras, cuidando de pessoas que estão em necessidade, sem deixar de lado o cuidado com, né, os animaizinhos também. Porque não adianta você supervalorizar um reino em detrimento de outro. O equilíbrio vem do respeito a todos os reinos. E foram muitas as armas para dominar a humanidade. O medo é uma delas. E tem muita gente utilizando esse momento, os canalhas estão por aí, inclusive continuam impedindo certas pessoas de levarem as suas doações onde precisam. Aquele mesmo dos cobertores teve problemas, né? Numa determinada cidade. Teve problemas. Então eles tentam. E as pessoas persistem. Sabe por quê, gente? Porque nada pode deter a luz, o bem e o amor. Como diz o Bruno Gessinger, não é um processo de reconstrução, é um processo de construção, porque as bases são completamente diferentes. O amor e a solidariedade, o respeito e a compaixão que nós estamos vendo agora, nós nunca vimos. E eu digo que nunca vimos em momento nenhum da história do planeta. Eu, pelo menos, não me lembro. Tudo bem que eu sou uma garotinha. Mas é verdade, eu não me lembro de ter visto. As sementes lançadas neste momento, nesta situação, crescerão fortes, firmes e saudáveis. E vão ser transmitidas de geração para geração. Quem viveu isso, quem vive isso, seja lá de que forma for, vai transmitir valores, amores, sentimentos para as próximas gerações. E crianças que hoje têm a oportunidade de também exercitar a sua bondade. Eu atendo uma pessoa, eu só não vou dizer o nome dela aqui, mas ela vai saber quem é. Ela me mandou uma mensagem poucos dias depois do que aconteceu e falou: Márcia, meu filho me pediu que fizesse para ele um banho de ervas, sozinho, ele tem 7 anos. Pediu que fizesse um banho de ervas. E ela fez. Depois que ela fez, ele pediu que ela fizesse com ele uma oração pelas pessoas do Rio Grande do Sul. E ela falou que ele conduziu sozinho a oração. Então, um beijo para você, minha linda. Você sabe que eu estou falando de você. Então, as crianças, elas estão também num exercício de amor profundo, né? Os pais, os avós têm nas mãos também uma possibilidade de ajudar essas crianças. Eu sei que muitas, né? Eu sei que elas são sementes, eu sei que elas são especiais, mas muitas delas estão em meios conturbados, onde certos valores não são cultivados, e está aí uma boa oportunidade. Então, essa questão, eu acabei, toda vez que eu faço um texto da Claudinha, eu acabo embolando um monte de assuntos, aliás, não só dela, né? Mas eu precisava falar essas coisas. Voltando aqui um pouco, né, para a questão do texto dela, ela trabalhou na Santa Casa de São Paulo como voluntária com um grupo que ia cantar para os pacientes. Ela nos contou muitas histórias. E as transformações que são operadas nas pessoas que recebem esse carinho, né? Imagine você ir num hospital, um local de tremendo sofrimento, gente. Ninguém vai para o hospital saudável.
e de repente recebe ali uma música, um sorriso, uma brincadeira. Vocês não têm noção do que isso causa numa pessoa. As pessoas não têm noção do que um gesto de amor causa numa pessoa, de acolhimento, né? E como o bem sempre foi aquela coisa, não, ninguém pode saber que você está fazendo bem, a impressão que a gente sempre teve é que o mal ganhava o jogo de goleada. Só que o mal só é barulhento, ele não tem quantidade, nem qualidade. Ele tem barulho. Só que o bem sempre atuou de fato. E agora está escancarado. Escancarado. Nós vemos mobilizações do mundo inteiro. Outras áreas do planeta vivenciando momentos difíceis também. E nós vemos mobilizações do mundo inteiro. Porque fazer o bem precisa, sim, ser mostrado. Eu posso me inspirar no bem que o outro faz. A intenção dele é com ele. Eu vou fazer com a minha intenção. Porque o bem, muitas vezes, né, há uma certa timidez. E uma coisa que colabora é isso que eu falei agora. Poxa, mas eu não sei como ajudar. Eu tenho tão pouco. O seu pouco, para quem não tem nada, é muito. Outra coisa que nós vimos, né? Eu não sabia quem ajudar, porque eu não confio. Olha que ponto nós chegamos. Eu não estou tirando a razão de ninguém, não. Porque eu fiquei desconfiada de muita coisa também. Só que a espiritualidade é tão fantástica que jogou na minha mão 3, né, campanhas que eu compartilhei lá no grupo. De pessoas próximas. E são essas pessoas que estão fazendo a diferença. E quando eu compartilhei, uma das frases que eu mais ouvi: obrigada por ter me dado a chance de ajudar alguém. Vejo como as pessoas muitas vezes são carentes de ajudar. E vou dar até uma dica para vocês. Hoje a gente vive essa situação do Rio Grande do Sul, mas no dia a dia, né, em outras situações, vocês podem ser úteis sim, gente. Ser útil, seja lá doando uma cesta básica, ajudando uma pessoa numa condição complicada, ouvindo alguém, acolhendo alguém, auxiliando da forma que você puder, colocando o nome dessa pessoa num grupo de orações. O que eu recebo de nomes para enviar para vibrações, vocês não têm noção. Leandro Zanetti, meu querido amigo que me ajuda tanto, né, que eu acabo enviando para ele, que trabalha com o grupo mariano, né, grupo que a Josimere Resnauer, né, trabalha, e eu envio para ele, ele envia para o grupo para auxiliar, né? Quando tem alguém que aplica reiki à distância, que eu sei, a pessoa me avisa, eu mando também, e assim se forma uma corrente. Então enviar o nome de alguém para uma vibração, tem a casa, Deus do céu, Grupo Socorrista de São Paulo, né, que trabalha com cirurgias espirituais, tem um campo que você entra lá no site deles, onde você pode colocar nomes para vibração. Eu mando para lá também. Vibrar pelas pessoas. É isso. E uma coisa lindíssima que eu achei que ela falou aqui, né? Você pode ser a resposta à oração de alguém. Tem noção do que é isso? Não importa de que forma. Todos nós somos orações, as respostas de alguém. E todos são respostas das nossas orações. De uma forma ou de outra. Eu só sei que nunca se viu um movimento tão incrível e com tantos exemplos a serem seguidos. Exemplos que não precisam de discurso, porque a ação não precisa de discurso. São as nossas atitudes que estão transformando tudo. Que a gente aprenda muito, porque realmente são muitas as lições já aprendidas e a aprender. Mas que a gente jamais esqueça que nós somos ferramentas de Deus, porque nós somos o próprio Deus em ação, neste plano divino, aqui neste planeta. E que tudo que a gente fizer com amor, estará sempre bem feito. Não importa a quantidade, importa a intenção. Porque, como eu costumo dizer, de boas intenções, o céu está
super lotado. Vou adotar essa agora. De boas intenções, o céu está super lotado. Tá bom, minha gente? Fica esse baita texto da Claudinha. Convido vocês a conhecer o canal do YouTube Blog Textos Soltos. Lá no comecinho do vídeo eu amarrei aqui o vídeo desse mesmo texto que a Claudinha fez, e aqui na descrição eu também vou deixar o link tanto do canal dela, quanto do vídeo dela, quanto um link para quem quiser adquirir um e-book que ela fez com 50 primeiros textos do blog Textos Soltos, que ela iniciou lá em 2018. Tá bom, minha gente? Claudinha, minha linda, olha só. Gratidão por essa inspiração tão incrível e por essa sensibilidade, né, no tratar desse assunto de forma tão simples e tão profunda. E gratidão por eu poder fazer também a leitura desse texto aqui, porque é esse tipo de material que engrandece, que a gente precisa compartilhar. Amo você. Um grande beijo, gratidão, e a todos vocês, crianças, fiquem com Deus. A gente se vê no próximo conteúdo. Beijo da titia.